Fala rapaziada, aqui quem tá falando é o Felipe Freitas. Fala galera, quem tá falando aqui é o Bezão. E esse é o canal Gold Sport. E hoje, rapaziada, mais um Gold na história. Dessa vez a história de um piloto mais recente, né? O finlandês Kimi Räikkönen. A grande figura da Fórmula 1 nos últimos anos. Grande personagem, o Homem de Gelo, né? O Homem de Gelo e o piloto mais bem-humorado da história da Fórmula 1, pra você que não conhece, né? Ele tem essa alcunha, né? De piloto mais bem-humorado. Porque esse aí deixou de repórter sem graça, não tá nos scripts. Brincadeira que esse cara fez. Pois é, né? E sabe que muita gente que ele deixou sem graça também foram os concorrentes dele, né? Que a gente vai falar agora nesse vídeo. Bem, o Kimi nasceu em Espoo, na Finlândia, no dia 17 de outubro de 1979. E deu entrada ali na sua carreira como piloto, assim como muitos, pelo kart, né? Logo com 10 anos. Né? A partir daí ele já começou a se destacar e não ia demorar muito para ele começar ali na Fórmula 1, né? O kart sempre é aquela porta de entrada, né? Então você que está querendo virar piloto é muito importante que você se familiarize bastante com o kart, porque realmente acho que se não é a porta de entrada de 100%, é de 99,9%. Né? Não vai sentar já lá no F2 e vai sair pilotando, né? É verdade. Você tem que passar ali pelas categorias de base, né? Não tem jeito. E aí o Kimi chega então em 2000, né? Como reserva da Sauber. Exatamente. O Homem de Gelo. Lembrando que a gente tinha ali Mika Räikkönen como um grande representante da Finlândia, né? Bicampeão. E ele chega ali em 2000. E depois desse ano aí, como piloto reserva pela Sauber, ele já estreia em 2001 com 21 anos, cara. 21 aninhos ali, um finlandês promissor, que também marcava ali também o fim já da carreira do Mika Räikkönen, né? Já tinha essa comparação ali, né? De que poderia ser o sucessor dele e tudo mais. Porque o Kimi era um piloto extremamente talentoso, cara. Ele já estreou na Fórmula 1 com o pé direito, pontuando e ficando em 6º lugar na Austrália. Ele... Gigante, né? Não, ele é. Realmente ele estava ali fazendo a transição das eras na Finlândia, né? Sai o Mika, porque ele realmente já estava saindo, né? Já estava no final, né? E entra o Kimi, ele faz um bom ano de estreia, né? Com alguns outros bons resultados ali, um ano, e ele termina em 10º lugar com 9 pontos. Não é nada mal para um estreante. Exatamente. Né? Você está na frente ali basicamente da metade do grid, né, cara? Exatamente. Bom, resultado bem expressivo para quem é um estreante. E hoje vamos lembrar que a gente até dá essas premiações, né, para os rookies do ano. Exatamente. A FIA faz uma premiação no final, com toda a categoria, etc. E dá essa premiação para os melhores novatos do ano. Então ele com certeza teria ganho no ano de estreia dele. E depois dessa temporada aí, bem promissora, né, digna de o rookie do ano, logo em 2002 o Kimi foi contratado pela McLaren para substituir o Mika Räikkönen. Olha aí, a sucessão de finlandeses, né, cara? Fazendo ali a história da Finlândia ali na McLaren, né? Interessantíssimo isso. O Kimi se destacou, foi bombástico ali e tudo mais, e então era óbvio que atrairia o interesse de grandes equipes, mas quis o destino que ele fosse substituto do Mika Räikkönen. E o Mika Räikkönen vira basicamente o mentor dele ali, cara. Ele foi muito importante na carreira do Kimi. Você vê que várias vezes o Mika tá nos boxes ali com ele, sempre instruindo, né? Com 22 anos já, piloto da McLaren. Ele estava fazendo justamente essa transição. E o Mika Räikkönen parece ser um cara bem simpático. Eu assisti o documentário dele, Schumacher. No documentário do Schumacher ele aparece bastante. Ele fala bem de Schumacher. Ele parece ser um cara simpático. Sim. E ele foi um mentor muito importante pro... exatamente, nesse detalhe aí. O Bottas também parece gente boa. Não parece não. Mas então o Kimi consegue ali, com um mentor, um grande mentor, né? Porque campeão mundial. Ele consegue ali 3 terceiros lugares na Austrália, Alemanha e Japão. E ele, praticamente quase triplica os pontos dele, né? Ele fez 24 pontos no segundo ano. Então foi, mais uma vez, uma carreira muito boa que ele está fazendo ali na Fórmula 1. E bom, vamos lembrar, galera, você começar na Fórmula 1 é muito difícil, tá? O que a gente vê pilotos bem qualificados que não fazem um bom ano e saem. Então, assim, a gente tem vários exemplos. Exatamente. O Stoffel Vandoorne, que ele foi campeão da Fórmula 2, subiu e não fez um bom ano. Tipo, ele estava na McLaren, que estava ruim e não foi. O Felipe Nasser, que fez uma bela estreia, foi o único que marcou pontos com a Sauber no ano, que ele correu com o Ericsson, foi jogado para fora. Então, assim, é muito, muito difícil de um novato começar e do jeito que ele começou, né? Bem, já na próxima temporada as coisas ficaram melhores ainda pro Kimi, né? Por alguma falta de sorte ali,
no campeonato, ele quase quebrou a hegemonia do Michael Schumacher e da Ferrari. Cara, foi por causa de 2 pontos, cara. Não foi campeão por causa de 2 pontos. Se talvez em uma prova ele não tivesse saído, tivesse ficado em terceiro, em quarto, ele teria sido campeão. O ano de 2003 foi muito bom para ele. Foi uma vitória, 7 vezes segundo lugar e 2 vezes um terceiro lugar. Foram 3 abandonos, né? E talvez esses abandonos que tenham feito a diferença aí no final, né? Uma pena. Com certeza. E assim, vamos lembrar que o Schumacher seguindo ali na consistência dele com a Ferrari, né? Então, com certeza, esses abandonos fizeram muita diferença ali para ele. Bom, 2 pontinhos, né? Ele... Pô, impressionante. Deve doer, né, cara? Não, claro que dói. Caramba. Aquilo ali ele não esquece, né? Ainda mais quando tu não tem o título ainda. Só que tu fica pensando, caraca, será que um dia eu vou ganhar, então... talvez fosse a minha primeira chance agora. Isso deve passar muito na cabeça do piloto. Do Massa, pensava... né? Cara, mas é meio que isso. Tipo, eu pensava isso muito no Verstappen. Que eu achava que ele estava se colocando muita pressão, porque ele fala... Eu acho que tinha na cabeça dele, uma coisa que eu pensava. É a minha chance de bater o cara. Sim. Porque ano que vem vai mudar o regulamento, eu não sei como é que o meu carro vai estar, não sei como é que o carro dele vai estar, não sei como o carro ninguém vai estar. Então pode ser a minha única chance de bater esse cara hoje, né, nessa temporada aqui. Então eu achava que provavelmente isso passa na cabeça do piloto. Sim, né? E bom, o Kimi, caramba, que carreira, hein? Cara, é absurdo. Impressionante. Cara. Ele só vem melhorando. Sim, cara. Só pra gente passar aqui por informação, cara, o Schumacher ganhou 5 títulos seguidos, então... qualquer cara que pressionava ele é um cara de talento reconhecido, porque o Schumacher, além de ser um piloto arrojado, de ser um piloto que não entregava fácil, cara, é um piloto de pouquíssimos erros. Então, tipo, pro cara bater de frente com ele, o erro também tem que ser mínimo, e pra você ter um erro mínimo, você tem que ser um piloto estrondoso, cara. Um fato que acompanha a carreira do Kimi é por ele ter sido muito rápido, e você ser rápido e competente é a receita perfeita. Uhum. E ele não tinha medo. Exatamente. Kimi Raikkonen não tem medo. Cara, tem vários vídeos dele bizarros. Uma vez teve um acidente, mas tava uma fumaceira lá que não dava pra ver nada, e tipo, os pilotos diminuindo. Eu não lembro qual ano que foi isso não, mas ele tava na McLaren. Os pilotos diminuindo a velocidade, aí vai o Raikkonen passar. Não diminuiu não, ele só foi. O vento sai, o vento tira. Esse cara é louco. Em 2004 começa a ter um pouquinho de azar ali na carreira dele, né? Acontece, faz parte. Também, pô, se o cara fosse meteórico o tempo inteiro, ele seria o maior da Fórmula 1, né? Mas não dá, nem tudo são flores. Então ele tem um ano mais comedido ali, né? Acaba ficando em 7º no campeonato, faz só 45 pontos e consegue apenas uma vitória ali na Bélgica. Um pouco estranho para quem estava acompanhando a carreira dele, mas faz parte. O que marca um pouco a McLaren daquela época era justamente essa irregularidade. Era uma temporada muito boa, uma temporada mais ou menos. Uma temporada muito boa, uma temporada mais ou menos. Que é quando a gente chega em 2005. E isso é provado, né? Ele conquista mais um vice-campeonato. Dessa vez para o Fernando Alonso. Não foi apertado como foi com o Schumacher. O Fernando Alonso naquela época voava. Era muito difícil de competir com ele. Porém, é o ano que o Kimi mais venceu corrida na carreira, cara. Ele venceu 7 corridas. Vou falar agora qual foram as corridas que ele venceu. Ele venceu na Espanha, Mônaco, Canadá, Hungria, Turquia, Bélgica e Japão. Ele marcou 112 pontos no total no campeonato, né? O desempenho dele foi tão impressionante que os críticos se renderam e falaram: ele foi o melhor e o piloto mais rápido da temporada, mesmo não tendo vencido o título. Cara, realmente é impressionante. Os críticos da Fórmula 1 são bem chatos, cara. E para um cara que não é campeão, ser elogiado dessa forma como o piloto mais rápido, cara, é fantástico, né? Ele realmente tava... ele provou desde o início, né, cara? Não tem jeito. E ele também disputou ali com uma época difícil, né, que é o Schumacher. Depois ele pegou logo a época do Alonso. Com a Renault. Que essa era não durou muito, né? Durou só 2 anos ali, 2005, 2006. Mas o Raikkonen sempre ali na sua consistência. Sempre brigando. E em 2006 a McLaren volta a oscilar, né? Então o Kimi ele também não faz um bom campeonato. Ele fica em 5º lugar, consegue só 2 segundos lugares ali na Áustria e na Itália. E não tem muito o que dizer, né? Foi ali, o carro não ajudou, não tem muito o que você fazer. Exatamente, né? E talvez o que culmina na decisão dele de se mudar para a Ferrari, né? Ali em 2006 eles anunciam que ele seria piloto
da Ferrari para substituir agora o próprio Schumacher, que estava se aposentando em 2006. Que missão, hein? Que missão, que missão. Caraca. Pois é, né, cara? Tranquilinho, né? Pô, brincadeira. Mas ele tirou de letra. A tia chegou com o pé na porta, na real. É. Pau! E por ele ter chegado com o pé na porta, cara, ele foi um dos primeiros pilotos em não sei quanto tempo a estrear na Ferrari vencendo uma corrida, né? O ano de 2007 seria mágico pra ele, né? Em termos de números, é aquela coisa que a gente estava conversando aqui em off, né? Que a gente tá muito apegado a números e tudo mais, mas em termos de número pode não ter sido o melhor ano dele, né? Mas é o ano que ele é campeão, e é isso que importa. Exatamente, o resultado final é o que importa. Exatamente. E nesse ano, cara, a corrida, assim como em 2021, foi decidido o campeonato na última corrida, que era no Brasil, cara. Cara, foi fantástico, um GP fantástico. O cenário era o pior para o Kimi Raikkonen, dentre os três que estavam disputando o título. Primeiro colocado do campeonato até então era o estreante Lewis Hamilton com 107 pontos. Ele que tinha ido para a McLaren para substituir o Kimi. Liderava o campeonato e era seguido pelo seu companheiro de equipe, Fernando Alonso, né? É uma dupla aí que deixa ter sequelas até hoje, né? Porque eles não se picam de jeito nenhum. E o Kimi vinha em terceiro com 100 pontos. Ou seja, Hamilton com 107, Alonso com 103, Kimi com 100. A pontuação daquela época era um pouco diferente do que é hoje. O primeiro colocado ganhava 10 pontos ao invés de 25. Então, as coisas ficavam um pouco mais apertadas ali, as contas ficavam um pouco mais apertadas. Mas basicamente o resultado que o Kimi precisava era o seguinte: ele ganhar a corrida, o Alonso ficar de terceiro para baixo e o Hamilton de quinto para baixo. Era isso que ele precisava. Bom, e aí no treino o Massa se classifica em primeiro, Hamilton vai para segundo, o Kimi em terceiro e o Alonso em quarto. Exatamente. O Massa na largada fecha o Hamilton, o Kimi passa por ele e logo depois o Alonso consegue ultrapassar o Hamilton. Então o Hamilton cai para a quarta posição. E aí, lá onde teve o problema lá do Verstappen com o Hamilton, ele tenta, em 2007 ele tentou ultrapassar o Alonso, mas acabou fritando o pneu ali, saiu da pista, caiu para o oitavo e aí a sorte dele já tinha acabado, o câmbio quebrou, foi para 18º, já tinha perdido tudo. E pro Kimi ao contrário, né? A sorte do Kimi estava lá. Exatamente. Aconteceu tudo que ele queria na primeira volta. Na primeira volta, cara. Então, ali foi só correr pro abraço. Não tinha muito o que fazer. Matando aquele ditado da sorte de principiante, né? A sorte do principiante nunca aconteceu e a sorte do experiente, né? Já com 6, 7 anos de Fórmula 1, brilhou, né? Cara, incrível, cara. É roteiro de filme, né? Uhum. Tipo, o cara na quarta curva, ele já tinha tudo que ele precisava embaixo do braço. Com um companheiro de equipe dele, Felipe Massa, extremamente competente ali também, ajudando bastante, não dando chance pro Alonso também. E protegendo o Kimi, culmina no título, né? Então, primeiro título do Kimi, primeiro e único, né? Mas marcado assim de uma forma grandiosa como tem que ser, né? Os próximos 2 anos da carreira do Kimi ali pela Ferrari foram anos meio mornos, né? Ele conseguiu até um terceiro lugar ali em 2008, né? Viu o seu companheiro de equipe ter o seu título ceifado de forma cruel. Foi cruel. Como dói. Como dói. Até hoje, aqui no Brasil, algo que foi pior que o 7-1, eu não aceito. Você sabia que o Massa só foi conversar com o Glock em 2021? Caramba, sobre esse lance? Por que ele perdoou? Acho que ele não perdoou não, ele só falou que ele entendeu o que tinha acontecido. Entendi. Acho que ele não perdoou muito não. Tu preferiu que um inglês fosse campeão no Brasil do que um brasileiro ser campeão em casa. Tu tirou a alegria de 200 milhões de pessoas. Não, perguntaram pro Massa, ele falou, tive a oportunidade de conversar aí com o Glock, eu entendi, tudo bem. Mas acho que ele não tá perdoado não. Mas essa história deixa pro vídeo do Massa. Deixa que a gente conta melhor depois. Bem, então, 2008 não é um ano muito bom. 2009, então, passou um caminhão ali na Fórmula 1, né? Um cometa, na real. Um cometa passou na Fórmula 1, que foi a Brown, e o Kimi assistiu o Jason Button ser campeão mundial, né? Que tristeza. E o Rubinho teve mais uma chance aí, não conseguiu, coitado. Pena. Torci pra caramba pro Rubinho, cara. Pior que eu torci mesmo. Doido. E aí no final de 2009 o Kimi ele se aposenta da Fórmula 1. Ninguém sabia se ele ia voltar ou não, mas ele falou que ia se aposentar. É o Kimi sendo Kimi, né? Então ele só voltou
quando? Em 2012, pegando todo mundo de surpresa, foi pra Lotus. Equipe muito importante da Fórmula 1, lendária, né? Uhum. O companheiro de equipe dele era o Senna já? Foi o Grosjean. Era o Grosjean, né? Então não foi essa. Mas enfim, ele voltou em 2012 e começou a fazer igual ele fez quando estreou, né? Começou a surpreender todo mundo. Pé na porta, filho. Ele não é de bobeira, não. Cara, o Kimi, ele só joga em time grande, né? Só brinca nos times grandes ali, né? A gente vai chegar no final, lá no balanço da carreira dele, vocês vão entender, mas é isso. Mais uma escuderia gigante no currículo dele, né? A Lotus, com seu companheiro lendário, né? O lendário piloto francês Romain Grosjean. Ele ainda era uma boa promessa nessa época. Lendário, já era lendário naquela época. 2 pilotos lendários na Lotus. E ele já arremata, terceiro lugar. Terceiro lugar no Mundial de Pilotos, cara. E o mais engraçado desse ano na Lotus é que eu já falei aqui no canal, mas agora eu vou explicar pra vocês, porque só introduzir a notícia. O Kimi quase faliu a Lotus. Aí como você me explica isso? Um cara tendo altos resultados quase faliu a Lotus. O negócio foi o seguinte, como ele estava voltando de 3 anos da aposentadoria, eles fizeram um contrato de produtividade e aí ele ia ganhando mais dinheiro se fosse batendo as metas. Só que ninguém achou, nem grandes estudiosos da Fórmula 1, nem grandes engenheiros da Lotus, nem o dono da Lotus, ninguém achou que ele ia conseguir fazer, porque ele também não acreditava muito no carro, né? Acho que a Lotus estava entrando na Fórmula 1, assim, voltando, né? Tinha 2 anos só e não tinham sido anos bons. Então ele começou a alcançar as metas, bater as metas, e a dívida foi aumentando, a ponto da Lotus quase declarar falência e ele ter que perdoar uma dívida milionária da Lotus com ele, porque senão não ia ter jeito. Ou seja, o cara volta pra Fórmula 1 com o pé na porta e quase acaba com a escuderia, pô. Cara, lembrando que em 2012 ele ganhou corrida com a Lotus. Ganhou o GP de Abu Dhabi, cara. Cara, então, tipo, se você também pega a pontuação do Grosjean, não era uma pontuação ruim, mas também não era muito bom. Nesse ano foram 7 pódios durante o campeonato inteiro. 3 vezes no terceiro lugar, 3 vezes no segundo lugar e a vitória dele. Ou seja, resultado absurdo do Kimi Raikkonen na sua primeira temporada na volta pela Lotus. Em 2013, o Kimi continua falindo a Lotus. Ele continua fazendo um ano bom, né, para surpresa não de muitos, né, vamos ser sinceros. Mas ele consegue ali 8 pódios, né, um primeiro lugar na Austrália, 6 segundos lugares e um terceiro lugar, né. E aí ele também marcou ali um equilíbrio entre ele e o Grosjean. A diferença que tinha sido de 111 pontos no ano anterior caiu para 51. E a Lotus foi coroada com o 4º lugar no campeonato de construtores e o nosso querido Kimi ficou ali em 5º. Exatamente, né? Segundo ano consecutivo da Lotus, conquistando o 4º lugar e muito devido ao Kimi, e ele ensinou bastante coisa ali pro Grosjean, né? Pena que ele não aprendeu. Tem que ter capacidade. Após esse desempenho aí na Lotus, ele chamou a atenção de novo da Ferrari, né? Fechou o contrato com a Ferrari ali para a temporada de 2014 e foi ser parceiro do Fernando Alonso. E toda essa passagem dele pela Ferrari até ali 2018 não é um primor, né? Como foi a primeira, no caso, né? Do Kimi, até porque o carro da Ferrari era bem ruim e a categoria estava sendo dominada ali. Ele pegou ali o início da hegemonia da Mercedes ali, da era híbrida, e aí a Ferrari não conseguiu ser competitiva. Então, não tinha muito o que ser feito, né? Vale destacar que em 2018 ele voltou a ganhar corrida depois de 5 anos, né? E esse é o recorde de tempo de um piloto, de jejum de um piloto, de ganhar corrida. Não é uma coisa muito bom de se ter, né? Mas eu já vi, quando eu li isso, eu vi por outros olhos. Eu pensei assim, cara, ele ganhou em 2013, quando ele tinha uma idade boa, e se passaram 5 anos, ele já muito mais velho, e ele voltou a ganhar corrida. Mostra que o talento do cara se manteve ali, ele só não tinha um carro bom pra isso. 2018 é justamente um ano que a Ferrari talvez tenha o melhor carro da era híbrida ali, né? Que chegou até o Vettel, que virou parceiro de equipe dele, brigou pelo título ali com o Hamilton até certo ponto do campeonato. Tem um acidente tosco lá na Alemanha, e ali desanda. Mas a Ferrari ali ainda incomodou um pouco a Mercedes naquele ano, né? Talvez seja ali o melhor carro, e ele foi lá e mostrou que dá pra ele conseguiria ganhar a corrida se tivesse um carro bom. Ele nunca deixou realmente de mostrar que ele tinha um talento, mas
esses anos dele na Ferrari acabaram ficando muito apagados. Bem xuxo. Por isso que você falou, né? O carro não era muito bom. Eu acho que ele também já não estava tão afim de correr, né? E, sei lá, acho que foi meio xoxo mesmo. Foi xuxo. Bem, e a final do ano de 2018, ele anuncia que deixaria a Ferrari e fecharia com mais uma escuderia gigante pra gente, né, do universo da Fórmula 1, que seria a Alfa Romeo. Alfa Romeo, que é justamente operada pela Sauber. Sauber, que foi a primeira escuderia da carreira do Kimi, né? Então ele até fala, né, que era como estar voltando para casa e tudo mais. Tinha um apreço ali, um sentimento pela Alfa. Mais uma curiosidade da carreira do Kimi é com aquela entrevista que o repórter pergunta para ele por que ele está saindo da Ferrari e está indo para a Alfa Romeo. E a grande justificativa do Kimi é, por que não? Ele realmente... Você interpreta como você quiser. Eu acho que ali ele já tinha tomado a decisão que ele ia se aposentar. Né? Ele só... a hora que eu encher o saco, eu vou parar. Porque acho que provavelmente foi isso, né? Como ele pensou, minha escuderia a escuderia que eu comecei, né? Minha escuderia não, né? A escuderia que eu comecei, eu vou terminar nela, né? Isso é parte do projeto ali, né? Tipo, é verdade, verdade. Vai mudar o regulamento e tudo mais, então, tipo, as escuderias precisam dessa experiência, de um piloto de experiência, para dar esse feedback do carro e tudo mais, enfim, participar do desenvolvimento. Muitas escuderias fazem isso. Eu não sei se o Kimi é o grande cara para isso. Não, sim, mas bagagem ele tem. Exatamente, inegável e não podemos questionar isso, né? Exatamente. O Kimi que vai ser substituído também, curiosamente, por um finlandês. O pessoal gostou, né? Muito bom. Tá sempre interligado ali em casa ele. Mas será que o Bottas vai ter a mesma qualidade não, a mesma eficácia do Kimi? Sei. O Kimi, cara, nesses 3 anos aí de Alfa Romeo, ele conseguiu um quarto lugar com aquela carroça, vocês não têm noção de quão absurdo é. E também vale destacar um momento ali que ele teve no GP de Portugal de 2020. Cara, é algo sensacional. Ele faz simplesmente 11 ultrapassagens, ganha 9 posições porque ele tinha sido ultrapassagem da Outro. Em uma volta da largada, ele vai lá e é ultrapassado, repassa, ganha posição. E cara, se você ver o vídeo com uma naturalidade, Bezão, é absurdo. O cara parece que ele tá competindo com uma porrada de criança. Tipo, é uma porrada de criança. Ele vai lá, dá licença aqui que eu vou passar. Eu vou passar aqui pelo cantinho, então calma aí. Cara, não vê, não passa perto de ninguém, não raspa, não precisa espalhar em curva nenhuma. Cara, é só ali no sutil ali. Cara, absurdo. A verdade é que ele tava competindo com um monte de criança, né? Pra ele, né? Essa era aí já tinha um monte de garota aí se metendo. Mas, o cara que correu com... Ele correu com Mika Hakkinen, Schumacher, Barrichello, Coulthard, Alonso, Hamilton, Vettel. Só assim... O cara só no top, só correndo nas escuderias tops. Tava passando essas crianças aí que estavam aí. Era quando? 2020? 2020. Então um monte de novato. Tinha. Norris já tava em 2020. Norris tava. Leclerc, que tinha tomado o lugar dele. Gasly. Grosjean já tá. Ele passa mais RBR ali, só não sei se. Provavelmente era o Albon, né? O Albon que normalmente tá pra trás. O Albon, que era criança também. O Russell já tinha entrado? Acho que não. Mas enfim. Ele, o cara disputou com esses nomes todos aí, meu irmão. Fez a festa dele. Brincadeira pra ele. Fez a festa. Galera, vou te ensinar aqui como é que faz. Aqui, ó. Vai ser só uma vez. Quem quiser aprender, que aprenda. Exatamente. Só que, infelizmente, depois de todas as ultrapassagens, ele não conseguiu pontuar. Ele ficou em 11º, o carro da Alfa Romeo é extremamente ruim e ele não conseguiu manter o ritmo e segurar as posições. Em 2021, chegamos, talvez, à derradeira aposentadoria. Ele anuncia que vai se aposentar ao final da temporada, né? Que deixaria a Alfa Romeo. Ninguém sabe o que ele vai fazer da vida, nem ele sabe, na real. Ele colocou lá no Instagram que tá aposentado, então acho que não é pra ele não quer mais correr. Em nada. Mas acho que o piloto sempre tá com adrenalina na veia, então daqui a pouco ele volta. Sim. Mas, cara, o Kimi, ele encerra a carreira até de uma forma, digamos assim, um pouco melancólica, né? Por causa do carro da Alfa Romeo. Sim. Mas não deixando de mostrar suas qualidades, né? Ele teve alguns momentos ali bons no ano, mas já foi um ano que o companheiro de equipe dele se sobressaiu um pouco mais, apesar de não ter ficado na Fórmula 1. É um pouco até meio paradoxo isso, né? Meio segunda metade do campeonato de Jornais é muito boa. Só que o Kimi, eu acho que ele já entrou nesse ano decidido, né? Sim.
tem 2 casos muito interessantes. Primeiro que é o carro dele de despedida, tem uma mensagenzinha da Alfa Romeo pra ele, que vai deixar ele em paz. Pra quem não entender, que o Kimi é rei dos rádios Leave me alone. Aí encontro num rádio, que foi na época da Lotus. Então, o engenheiro tava lá falando pra ele, ó, faz isso, faz aquilo, o fulano de tal tá tanto atrás de tu, não sei o que lá. Tá bom, me deixa em paz, deixa eu correr e tal. E a Alfa Romeo botou lá no carro, Dear Kimi, we'll leave you alone now. E nessa temporada, no início, na primeira corrida, a Fórmula 1 deu um negócio para os pilotos preencherem sobre quais seriam as previsões para Abu Dhabi, Abu Dhabi é a última corrida do ano, né? O que eles queriam na carreira, qual era o momento que eles esperavam do ano. E aí a questão é a seguinte: qual será a sua corrida favorita? Aí o Kimi respondeu: Abu Dhabi. Por quê? Porque eu vou me aposentar. Aí, as últimas palavras aqui no papel: tchau. E aí foi revelado depois pela Fórmula 1. Então, assim, ele deixou a Fórmula 1 com seu espírito esportivo. Exatamente. Com seu belo humor. Cara, o cara mal-humorado, mais bem-humorado que já existiu, cara. Disparadamente. A gente um dia pode fazer um vídeo só dos rádios desse cara, porque Caramba, são maravilhosos. Vai ser um São prazer. maravilhosos. Dado isso, agora eu vou passar alguns números da carreira do Kimi Raikkonen. Kimi encerrou a sua carreira brilhante com 339 GPs disputados, 1 título, 21 vitórias, 103 pódios, 18 poles, 1.863 pontos e 3 sorrisos dados em 19 temporadas. Cara, são números assim brilhantes, que condizem sim com a carreira de uma lenda do esporte. Não tem muito o que falar, né? Realmente ele fez um grande nome na Fórmula 1 e, cara, correu em grandes equipes, teve grandes momentos, né? Em todas as que ele passou, teve momentos de alta. Sim. Né? E, bom, a carreira dele quase não pode se dizer assim meteórica, mas com uma boa consistência. Sim. E campeão mundial, cara. Quando você é campeão mundial, não tem jeito. Exatamente. Não tem discussão, não. É o piloto finlandês que mais venceu corridas na história. Então, rapaziada, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham gostado da história do Kimi Raikkonen. Foi um prazer estar trazendo a história desse ícone para vocês. Eu sou muito fã dele, gosto bastante do Kimi, né? Não só do piloto, mas também da pessoa. Eu achei ele um cara fantástico. Então é isso, galera. Não esquece de se inscrever, dar like, ativar o sino e compartilhar esse vídeo. Valeu, um abraço. Valeu!